O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu um debate subordinado à base de tancos e respectivas potencialidades, ou seja, em cima da mesa esteve a análise da possibilidade de transformar aquela estrutura num aeroporto civil-militar, ideia defendida pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo e por outras forças vivas da região. Aliás, a mostrar isso mesmo, esteve a casa cheia que se registou no Centro Cultural. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, moderou este debate, abrindo inclusivamente a sessão e reforçando a importância que a concretização deste cenário teria para a região. Hoje começamos a debater um assunto de extrema importância para a região e não para Vila Nova da Barquinha. De facto, temos uma infraestrutura bem perto de nós, entre a Barquinha e Constância, a antiga base aérea número 3, a atual aeródromo de Tancos, e as questões que queremos colocar, queremos entrar em debate, e não temos que ter a doutrina unitária, por isso é que as intervenções vão ser feitas e pode haver interpelações. Aqui é uma ação de esclarecimento e um debate e não há verdades absolutas, podem interromper quando quiserem, e é isto, vamos fazer isto, no fundo, um esclarecimento, as potencialidades que Tancos tem ou não tem, porque também provavelmente terá fragilidades e que podem vir até aí da plateia, mas com uma certeza absoluta que é problematizar, questionar e essencialmente para tentar uma solução para aquela unidade aérea. João Roque Santos, piloto da TAP e um dos oradores deste debate, começou por desmistificar questões como o comprimento da pista de Tancos ou a distância até Lisboa. Tancos, Terminal 3 de Lisboa. Esta ideia que trago aqui para vos apresentar partiu pelo facto, não só da minha experiência profissional, tenho cerca de 18 mil horas de voo, sou piloto de linha aérea, uma companhia aérea portuguesa, fui controlador de tráfego aéreo em Tancos, ou seja, conheço a realidade operacional, as limitações que o aeródromo pode ter a nível de meteorologia e as vantagens também que se podem tirar dali, e como piloto interrogo o porquê da insistência de um erro grave, que é a insistência do aeroporto do Montijo. E daí que, de uma forma humilde, simples, enfim, um contributo como cidadão que paga impostos como todos vós, porque não se tentar algo diferente? E daí surgir logo este título, Tancos, Terminal 3 de Lisboa, e Terminal 3 porquê? Eu não sei se estarão todos a par. Lisboa tem o Terminal 1 e tem aquele chamado Terminal das Low Cost, que é o Terminal 2. E eu coloco aqui à consideração, por que não Terminal 3? Isto para entrar naquela política do Portela mais um, mas aqui depois deixo ao comandante Paulo Soares a explicação desse mesmo conceito e desse histórico. Começando aqui, para dar-vos uma ideia, o porquê da necessidade de outro aeroporto e o porquê e da sustentabilidade deste projeto. Para já, não sei se têm noção, o tráfego aéreo a nível mundial está a crescer de uma forma exponencial. A 2 dígitos, de ano para ano, eventualmente. Neste caso, a nível médio, isto é um estudo feito pela Airbus, ao longo dos anos, o crescimento médio mundial da economia anda na ordem média de 2,5%, 3% ao ano. A aviação está a crescer no médio de 6,2%. Independentemente daquilo que é o crescimento da economia, a aviação tem vindo sempre a subir. Associado a isto agora é o estudo da Boeing, só para terem uma ideia, em 2015 existiu em todo o mundo 21.600 aviões com mais de 50 lugares. A previsão da Boeing em 2015 para 20 anos depois era que viessem a existir 43.560. O estudo de 2018, em que em 2018 já existiam 24.400, é para que 20 anos depois já tínhamos 48.540 aviões. Estamos a duplicar em 20 anos o número de aeronaves. E o estudo de 2019, já estamos a colar aos 50 mil aviões em todo o mundo. Estes aviões vão precisar de aeroportos. Vão precisar de espaço aéreo para voar, é verdade. Há outras oportunidades, para além daquilo que é o normal das carreiras e dos hubs que as pessoas conhecem. E este conceito do hub lá traz ao seguinte. Aquilo que tem sido a história da aviação no transporte aéreo, ao longo das várias décadas, é que para nós irmos para um ponto A para um ponto B a grande distância, precisamos de uma aeronave de grande peso que transporte muitos passageiros. Para quê? Para nós reduzirmos o custo de transporte de cada passageiro. Só que o mundo mudou. Mudou com novas tecnologias, mudou com a forma de fabricar aviões e o mundo conseguiu dar resposta a um anseio que já havia anteriormente. Ou seja, passámos de um conceito de hub,
Ou seja, eu posso, e vamos pensar fora daqui, vamos olhar, por exemplo, ao aeroporto de Londres. É o aeroporto mais movimentado em todo o mundo, julgo que não terá sido alterado, Paulo, pois não? Pelo menos tem sido assim ano para ano, julgo que também não, pelo menos os dados que tenho, não terá sido alterado. E esse aeroporto nós conseguimos ligações para todo o mundo. Quase todas as cidades principais do mundo estão ligadas a Londres, mais direto, menos direto. Só que, ao surgirem aviões novos, que vêm substituir ou vêm complementar os aviões de grande porte, são aviões mais leves, são aviões que conseguem levar menos passageiros, mas ao custo de lugar milha igual ou inferior aos aviões de grande porte. E daí passamos do conceito do hub para o conceito multipoint. Ou seja, passamos a ligar cidades secundárias, aeroportos secundários, com aeronaves mais pequenas. Isto abre novos conceitos na forma como podemos organizar o transporte aéreo, seja num país, seja num continente, seja numa dada região. E estas aeronaves não são só aeronaves de longo curso, são também aeronaves consideradas de transporte regional ou médio curso, que conseguem começar a fazer os city pairs, ou seja, ligar cidades secundárias diretamente a um custo baixo. Isto abre-nos novas oportunidades. Era necessário fazer uma estratégia, definir uma estratégia nacional. 3 aeroportos temos neste momento a funcionar: Faro, Lisboa e Porto. Tancos surge aqui com uma centralidade única, com um potencial muito elevado e que deveria fazer parte desta estratégia. Não estou com isto a dizer que Alcochete não pode ser construído ou não. Está aqui uma pessoa nesta sala que tem alguns dados sobre o Alcochete que eu só conheci através dessa mesma pessoa, esses dados, que poderão inviabilizar a construção do mesmo ou não, mas isso depois já é outra matéria. O que é que deveria ser feito nesta estratégia? Definir aeroportos regionais, Bragança e Viseu. Aeroporto dedicado à aviação executiva, Cascais. Aeródromos regionais, Chaves, Vila Real, Castelo Branco, Beja. Aeródromo Escola, Maia, Ponte Soura, Évora, agora Viseu, Cascais, Bragança. Portanto, haver uma política, não há uma política integrada. Há uns aeródromos, cada um, e agora cada um quer um aeródromo à porta de casa ou à porta da sua praça municipal. Portanto, temos aqui os aeródromos para terem uma noção do que é. O país é pequenino, mas temos aqui, há potencial para alguns aeródromos. Há tráfego para eles, temos aqui Viseu, temos Vila Real, temos Chaves, temos Bragança, temos ali a Maia, temos o Porto, depois temos aqui também nível central, Castelo Branco, aeródromo Ponte Soura, enfim, aeródromos que podem ser ligados a escolas. E temos Tancos, que está exatamente, como sabem, não vos preciso explicar qual é a centralidade que o mesmo representa. Depois Cascais, Portela, a manter, temos Évora, Beja, Faro. Portanto, é necessário e há um potencial para se trabalhar tudo isto. Ora, e então, complementa Lisboa? Sim. Como? Porquê? Eu não preciso explicar, temos a A23 colada a Tancos. E aquilo que eu vim preconizar, e é esta a minha proposta, temos aqui este nó, que dá acesso aqui às madeiras, temos o antigo portão que dava acesso ali à esquadra 502 do aeroporto da antiga base aérea de Tancos, onde eu fui controlador de tráfego aéreo, e temos todo este espaço aqui que está desaproveitado. A pista tem 2.440 metros, já agora faço um esclarecimento, houve aí muita polémica recente, e eu também, o seu dono, devo dizê-lo, e também há que esclarecer. Dizer que a pista do Montijo não ia dar por causa do comprimento da mesma, Tancos tem mais 40 metros que aquilo que eles querem fazer no Montijo. Não é por aí, e não é inteiramente verdade também o que se disse sobre isso, muito honestamente. A grande maioria dos voos praticados, que é para praticarem a partir do Montijo ou de um aeroporto com estas características, a pista de 2.400 metros chega e sobra. Eu opero um avião com 260 passageiros, saio de Porto Alegre com 2.280 metros e chego a Lisboa. Faço 11 horas de voo. Portanto, dá perfeitamente para fazer essa ligação. As questões de segurança no Montijo, devido às centenas de milhares de aves que ali existem, foram abordadas por Paulo Soares, também ele piloto de linha aérea. Para mim, Tancos, e que depois no estudo exaustivo que fiz comigo e com os meus alunos na faculdade, e por isso há muitas das coisas que eu vos estou a dizer têm fundamentação científica, porque há estudos da qual eu tomei conhecimento, outros que fiz parte, outro fui orientador de tese dos mesmos, que fazem-me sustentar que, no mínimo, Tancos deveria ser equacionado. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Já toda a gente viu isso na televisão, por isso não é novidade nenhuma. Quanto custa a deslocalização da Força Aérea do Montijo? 100 milhões, é o que se diz. Ora, quanto é que custa a deslocalização da Força Aérea ou de uma unidade militar em Tancos? Zero. No mínimo já poupávamos 100 milhões. Em 700
1.000 ou 800 mil, 800 milhões, exatamente, oficiais, já vejam quanto é que já poupamos. 12, 13, 14%, já estão poupadinhos. Para um país rico como nós, E porquê que eu acho que isto é importante, e eu estou a falar nisto numa perspectiva de reflexão em voz alta e depois comentem, critiquem-me, eu gosto do contraditório, porque das duas uma, ou eu vou conseguir-vos convencer que eu estou certo, ou mudo imediatamente de opinião, porque houve alguém que me convenceu do contrário e eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Que é este. O que é que nós hoje estamos a falar? Novamente de um aeroporto para Lisboa? Ou que não acham que devíamos estar a falar de um aeroporto para Portugal, para servir os portugueses? Porque o aeroporto de Lisboa, se o quiserem maior, é fácil. E já percebi que estão aqui, senhores jornais, os meus amistosos cumprimentos. O aeroporto de Lisboa aumenta com alguma facilidade. Sabem como? Fazendo desaparecer o mito do aeroporto de Figo Maduro. Aquilo é uma placa e uma torre, e pouco mais, e espaço militar. Se for desocupado, ganha-se muito espaço. São 12% de espaço que se ganha. Mas mais do que isso. Isto é, ganhamos espaço. Mas querem outra coisa? Ganhamos muito mais espaço, sabem como? Se tirarem a manutenção da TAP lá. Porque aviação não é só transporte aéreo. Aviação, e tenho na mesa um ilustre que vai depois falar, porque os transitários desempenham um papel importantíssimo na economia. Vejam o que é que hoje se passa. Os níveis de crescimento do e-commerce, não estamos a falar de 1 nem 2 dígitos. Há em sítios em que é 3 dígitos de crescimento ao ano no e-commerce. Estou a mentir? Corrija-me. Transporte aéreo, aviação, política de transporte aéreo, por isso, política aeronáutica não é só transporte de passageiros, carga e correio. É como disse o João e bem, é a formação. Portugal precisa de vender aquilo que melhor tem. É sol. É espaço aéreo desimpedido. Os bons formadores que temos. Não é só a manutenção, a formação. Depois o transporte aéreo. Isso. E no transporte aéreo teremos que falar no e-commerce. As encomendas cada vez se fazem mais. Por exemplo, dou-vos um exemplo. É fácil nós falarmos do terminal de cruzeiros de Lisboa ou do terminal de cruzeiros do Porto. É. Mas sabem uma coisa? Aquilo sozinho não serve. Aquilo deviam ser terminais, sim, mas hubs de transferência de passageiros, como é Barcelona, como é Veneza, como é Nice, outros aeroportos, outros portos, em que os passageiros embarcados embarcam e desembarcam, mas fundamentalmente uns outros, sabem qual é que é? Pontos de transferência e de rotação de tripulações dos barcos ou dos navios. O navio tem 1.500 pessoas. E se o Porto ou Lisboa se transformar, ou Portimão, se transformar num porto de rotação de tripulações, vejam a quantidade. E depois eles vivem no mundo inteiro. Obviamente, apanham um avião. O João sabe, está aqui outros colegas sabem, quantas vezes é que a gente apanha, muitas vezes, o Airman na folha de passageiros. A gente sabe, é obrigatório. Os embarcados na folha de carga aparecem como Airman, exatamente identificados. Eles também andam no navio como nós. Nós andamos no ar, eles andam no mar. Isto é, a indústria do transporte aéreo ou da aviação não se cinge só a passageiros. Cinge-se a carga, é importantíssimo para o país. Nós temos que vender mais, encolher mais, transformar mais e pôr mais lá fora. E agora que do Brexit, ainda mais. Nós somos mais um porto de destino. Nós estamos num extremo, mas afinal é uma porta. António Nabe Martins, presidente executivo da Associação dos Transitários de Portugal, abordou a centralidade de Tancos e a necessidade de uma política estratégica de transportes para o país. Na APAT, contrariamente ao que se fala, nós não entendemos que apenas há 4 modos de transporte, mas há 5. Já passo a explicar qual é o quinto. Não, como disse muito bem, eu acho que nós não precisamos de uma política de transportes aéreo. Eu acho que nós precisamos de uma política de transportes estratégica para o país. E porquê Tancos? Também respondendo a uma questão que levantou e deixou no ar, eu respondo muito simplesmente. Por causa do entroncamento.
O entroncamento não é um entroncamento da CP ou dos caminhos de ferro. É um entroncamento que nasceu, sim senhora, pelo entroncamento das linhas do caminho de ferro. Como o próprio nome indica, o entroncamento é onde se entroncam ou onde se encontram diversos caminhos, e ali se encontraram os caminhos de ferro há 160 anos, mas, passados alguns anos, muitos, encontram-se também aqui, ou entroncam-se também aqui, principais nós rodoviários, como é a A1, a A23 e a A13. E fazermos um acesso a Lisboa, eu julgo que nem precisamos de ir da autoestrada até ao entroncamento, porque ainda me lembro da minha vida ferroviária, Tancos tem aqui um apiadeiro muito próximo, e nós conhecemos muitos aeroportos, os senhores com certeza muitos mais do que eu, onde se anda muito mais quilómetros, nos metros ligeirinhos, não tripulados, entre o cais A, o cais B, o não sei quê, param na mesma porta todos os dias, àquela hora, e transportam as pessoas de uma determinada área do aeroporto para outra determinada área do aeroporto. Isso é, a meu ver, é muito fácil de fazer, e chega-se em Lisboa numa hora de Tancos, sem precisarmos de fazer uma hora do entroncamento. Bom, Fátima está falado, se calhar é por isso que a gente também ainda não tem nenhum coronavírus, ainda que a CMTV esteja a incomodar com isso, mas também temos as praias da Costa Prata, não é? Salvo erro é assim que se chama, e aquela costa tem um grande nicho de mercado turístico, que é o surf. E como ninguém gosta de ser revistado e tudo nos aviões agora ocupa espaço, era uma outra oportunidade o aeroporto em Tancos. Tem uma centralidade relativamente ao país, como eu já disse, por causa do entroncamento, não é tanto por causa do marco geodésico, que aqui temos muito próximo também, mas é uma centralidade porque ficamos 1 hora de Coimbra a 1 hora de Lisboa, a 2 horas do Porto, salvo erro. Eu de carro é isso que faço, e de comboio é a mesma coisa, portanto estamos realmente no centro do país. Se a opção é Montijo ou não é Montijo, eu não sei se será. Não tenho conhecimentos técnicos para dizer isso. Agora, que eu acho que Tancos pode ser uma alternativa muito importante para o tal quinto modo de transporte, que eu chamo intermodalidade. Cada vez mais nós somos intermodais e viajamos nesse modo de transporte, tanto como pessoas, como as nossas mercadorias. Hoje a maior parte de nós faz compras não nos centros comerciais deste país, mas fazemos compras nestes centros comerciais que todos usamos, e estas mercadorias chegam à nossa casa sem nós nos chatearmos. Há pouco falaram de um aeroporto na Alemanha. Eu não sei se sabem, mas, por exemplo, a TAP faz desse aeroporto, para Lisboa 30 caminhões por semana. Lisboa funciona como um hub para a carga entre o continente americano, o continente europeu e asiático. E hoje a TAP descobriu uma coisa, foi descobrindo. Esses caminhões vão buscar carga vazia, iam vazios, e neste momento descobriu aquilo que é a intermodalidade. Se eu tenho o caminhão pago para lá, então eu vou levar a carga para lá. E com isso começou a receber a carga do continente americano, a fazer o hub em Portugal, e já leva carga nos caminhões para lá e traz carga para cá, o que significa que o transporte ainda ficou mais baixo. O custo do transporte baixou. Nós, é verdade que temos o problema das emissões, agora da sustentabilidade ambiental, é verdade que temos todos esses problemas e temos que encontrar soluções sempre mais rápidas e mais fiáveis para resolver este problema que assola todos nós e assola o nosso planeta, e temos que pensar de uma forma sustentável. E em termos dos modos de transporte, eu penso que a sustentabilidade vem sempre da intermodalidade, ou seja, já não falamos apenas da cadeia logística, mas falamos da rede logística, é criar redes logísticas